Fala, gurizada medonha, sou Gabriel Camargo, repórter aqui da Rádio Alma Vermelha. Muitas coisas para falar neste sábado, 10 de agosto, sobre o Internacional. Propostas por Ener Valencia, detalhes para o anúncio do meio atacante Bruno Tabata, que vem do Palmeiras, e as novidades do técnico Roger Machado para os relacionados para o Inter enfrentar o Atlético Paranaense amanhã às 19 horas no estádio Beira-Rio. Tudo isso aqui nesse conteúdo, não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Fica comigo depois da vinheta. Lembrando que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de Agropecuária Camargo. Se você ama o seu pet como ama o Internacional, vá até Agropecuária Camargo, melhor agropecuária e pet shop de Cachoeirinha e região, há mais de 27 anos no mercado fazendo história. E para o seu provedor de internet estiver dando problema, procura o pessoal da Internet ao Sul. Tem o melhor provedor de internet de Alvorada e região. Qualidade, confiança, o melhor preço é na Internet ao Sul. Bom, o Internacional teve a saída de alguns jogadores importantes recentemente. O Maurício deixou o Inter e foi para o Palmeiras, inclusive já enfrentou o Internacional no final de semana passado. Bustos reforçou o River Plate da Argentina. Vitão está negociando a sua ida para o futebol espanhol. E agora Alan Patrick teve interesse do Corinthians e também do mundo árabe, algo citado pelo Cauê, meu colega aqui do canal, no vídeo de ontem. E nesse vídeo eu falo sobre o interesse do futebol árabe e também do futebol mexicano em Ener Valencia. Ener Valencia vem sendo muito criticado pela torcida do Internacional e também pela imprensa pelas últimas atuações. Ele quase foi agredido em Caxias do Sul por um torcedor numa invasão de campo, foi salvo pelo Alan Ruschel, lateral do Juventude, no jogo da Copa do Brasil, e ele está um pouco incomodado com essa situação. Mas o Ener Valencia recebeu uma forte sondagem do mundo árabe e uma proposta do futebol mexicano, ambas com um ótimo valor de salário a se receber, né? No México ele receberia o mesmo valor que ele recebe por aqui, no mundo árabe ele ganharia muito mais, mas a questão é que Ener Valencia não pensa em sair do Internacional no momento. O Inter também não pensa em liberar o jogador de forma alguma, assim o caso do Alan Patrick citado pelo Cauê no vídeo de ontem. Então, Ener Valencia recebeu propostas, não se tem o nome dos clubes, né, não tem essa informação, mas do mundo árabe e também do futebol mexicano para deixar o Beira-Rio, e ele não aceitou, não quis nem negociar. Bom, o meio atacante Bruno Tabata, de 27 anos, do Palmeiras, está praticamente acertado com o Internacional. Restam pequenos detalhes relacionados a documentações que faltam entre Inter e Palmeiras. O jogador estava no Qatar Futebol Clube, fez uma boa temporada por lá, pertence ao Palmeiras. Palmeiras que pagou 5 milhões de euros ao Sporting de Portugal pelo passe do meio atacante. Ele que fez uma ótima trajetória em Portugal. E agora o Inter pagará 3 milhões de euros por esse jogador. Em definitivo, contrato válido por 3 temporadas. O Inter que está trazendo aí o Bruno Tabata, um ótimo jogador, meio atacante canhoto que joga pelo lado direito do campo, vem para substituir o Maurício, que também foi para a equipe paulista, né? O Inter trazendo o Bruno Tabata. Bom, e sobre novidades nos relacionados do Roger Machado para o jogo de amanhã, o Inter ainda não divulgou os relacionados no momento que eu estou gravando esse vídeo. Agora são 5h30 da tarde de sábado, o Inter não divulgou os relacionados para a partida, mas a tendência é que sejam relacionados o Agustín Rohel, que foi apresentado ontem, zagueiro de 26 anos uruguaio, que veio do Hertha Berlim da Alemanha. Ele foi perguntado na entrevista coletiva sobre sua lesão no joelho, disse que está 100% fisicamente, está recuperado, realizou uma pré-temporada com a equipe alemã lá na Alemanha, e ele treinou normalmente na tarde de ontem com o elenco colorado e certamente treinou hoje também. Então deve estar entre os relacionados, até porque deve ser o último jogo de Vitão com a camisa do Internacional. O Vitão está indo para o Real Betis da Espanha. O Inter tem poucos zagueiros no elenco e o Igor Gomes, como todo mundo sabe, vai substituir o Fabrício Bustos momentaneamente na lateral direita. Então o Agustín Rohel deve ser sim relacionado por Roger Machado, podendo fazer a sua estreia pelo menos alguns minutos, né, neste domingo diante do Atlético. Outra novidade deve ser o lateral de 20 anos, Cleiton, do time sub-20 do Internacional. O Roger chamou, ele fez alguns treinamentos com o time principal durante essa semana. O lateral que vem sendo titular na campanha do Brasileirão da categoria, tem 20 anos, 1,75 m de altura. O Cleiton, ele deve aí integrar o time do Internacional, que vai enfrentar o Atlético na tarde de amanhã, mas para compor o banco de reservas é muito difícil que ele faça a sua estreia.
Bom, e o provável time que o Roger vai mandar a campo deve ter o Rocher no gol, Bruno Gomes ou Igor Gomes. Lembrando que o Bruno Gomes é volante de origem, mas já fez essa função no Vasco da Gama e também no Coxa. Ele treinou nessa função durante a semana, está entre Igor Gomes e o Bruno Gomes, Vitão, Robert Renan e Bernabei, Rômulo, o Thiago Maia, que volta de lesão, junto com o Bruno Henrique, Gabriel Carvalho, Wesley e Ener Valencia. Esse deve ser o time do Roger Machado, que vai a campo amanhã às 19 horas diante do Atlético Paranaense. Lembrando que o Internacional é o 16º colocado do campeonato com 21 pontos e o Atlético Paranaense ocupa aí a 8ª colocação com 28 pontos conquistados até então, aí que é o time do Gabriel Rufi, ex-jogador do Internacional, que tanto tem o carinho de alguns torcedores por aqui. O Inter, que tem um péssimo retrospecto diante do Atlético, nos últimos 5 jogos pelo Campeonato Brasileiro foram 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. A última vitória foi em novembro de 2022, quando o Mano Menezes ainda era o treinador do Colorado. O Inter venceu por 2-0 no estádio Beira-Rio, com gols de Maurício e de Pedro Henrique, ambos não jogam mais pelo Colorado. Então o Inter precisa abrir o olho, o Atlético tem uma boa equipe, está vivo em todas as competições possíveis. Na última rodada perdeu para o Grêmio jogando em casa e certamente vai tentar se recuperar, já que está na ponta de cima da tabela e não quer se distanciar da zona de Libertadores. Então o Inter amanhã enfrenta às 19 horas no Beira-Rio, Inter e Atlético Paranaense, com transmissão da Rádio Alma Vermelha a partir das 18h20, 6h20 da tarde. Eu, Rogério Júnior, Carla Tasca e toda a equipe da Rádio Alma Vermelha presentes aí nessa grande transmissão. Bom, final de semana em casa, com esse friozinho, bate aquela fome, aquela vontade de pedir um lanche, não tá com vontade de cozinhar? Prova o melhor hambúrguer artesanal de Porto Alegre. Pessoal da A Hamburgueria, lá na Cristóvão Colombo 315, sigam eles no Instagram, @ahamburgueria.delivery, o melhor hambúrguer artesanal de Porto Alegre e região metropolitana, nossos parceiros aqui do canal. Gostaram do vídeo, gurizada? Se inscrevam no canal aqui, ative as notificações, não se esqueçam de comentar muito e nos seguir nas nossas redes sociais, @RD Alma Vermelha. É isso, vejo vocês amanhã na transmissão, 6h20 da tarde, Inter e Atlético Paranaense. Até mais, valeu!